Olha só a história desse anime. Em uma cidade completamente destruída pelos demônios, só restou um humano. Um bebê que foi trazido pelos demônios como oferenda para os deuses do mal. O bebê foi salvo por 3 mortos-vivos, que decidem criá-lo. Eles o nomeiam de Will, que é o nosso protagonista. O anime mostra a evolução de Will, que aprende tudo que os 3 mortos-vivos sabem, e quando chega a hora ele toma seu caminho sozinho para virar um paladino. Já se preparem aí, e antes da gente começar já se inscreve e deixa o like para dar aquela fortalecida, beleza? Bora pro recap. O anime começa com Gus, o mago fantasma, contando a história da criação do mundo para Will. Mas ele interrompe e diz que não quer saber da criação do mundo, quer mesmo saber como faz para usar magia. Mas o fantasma o repreende e continua contando a história. Em seus pensamentos, Will nos apresenta a Gus de forma breve. Conta que ele é um fantasma e é um pouco excêntrico e meio autoritário, mas que apesar disso, ele é mais inteligente que qualquer outra pessoa e ensina coisas para Will. Em seguida, nos é mostrado que as magias desse mundo têm uma forte influência das palavras e como elas são pronunciadas. Após a aula com Gus, Will vai para uma espécie de salão onde tem várias estátuas gigantescas dos deuses desse mundo. Enquanto ele observa, Maria, uma sacerdotisa mumificada, começa a conversar com Will e explica a ele sobre os deuses. Will pergunta por que Maria reza tanto à deusa da terra, Mater. Maria faz uma expressão triste e acaba mudando de assunto. Mais tarde vocês verão que há um motivo muito forte para a tristeza de Mari. E após isso, nos é mostrado Blood, um esqueleto, que traz consigo um javali que mais tarde comerão no jantar. Enquanto jantam, Gus afirma que Will o deixou muito surpreso, já que ele tem apenas 3 anos e já aprendeu a ler e escrever. Em dado momento, Will pergunta a Mari quando ela assa os pães que eles sempre comem. Mari novamente faz aquela expressão e diz apenas que é um segredo e não pode falar. Will, em seus pensamentos, começa a ficar curioso, já que todos os 3 têm muitos segredos, como por exemplo, o motivo de todos morarem ali, e também por que não há outros humanos além dele. Também se pergunta o porquê deles serem mortos-vivos, mas diz que não pode perguntar sobre, pois ele também tem seus segredos. E nesse momento, o anime revela que Will é na verdade alguém de outro mundo que foi reencarnado como um bebê e mantém suas memórias de sua vida passada, mesmo que de forma vaga. Agora, temos um time skip, e Will está um pouco mais velho. Ele começa a treinar artes marciais e espada com Blood, e também aprende magia com Gus. Maria, por sua vez, ensina sobre as coisas simples e como é o mundo lá fora. Certo dia, enquanto Maria ensinava a Will algumas histórias, ela revela que tanto ela quanto Blood e Gus já foram humanos algum dia, mas que certa vez tiveram que trair os deuses bons e firmaram um pacto com um deus maligno. Mas por enquanto é só isso, ela não nos dá mais detalhes, logo mais veremos mais sobre isso. Após isso, no outro dia, Gus e Blood chamam Will para treinar. Falam que como ele já tem 8 anos, ele deve começar seu treinamento prático em batalha. Will fica meio desanimado, já que terá que lutar com Blood, que é terrivelmente forte. Blood fala que não tem problema, e complementa que ele pode usar magia que aprendeu com o velho para compensar isso. E assim eles começam. Blood vem para cima de Will, que consegue desviar do seu primeiro ataque, e usa um feitiço que invoca graxa para fazê-lo cair. Mas infelizmente, isso não é o suficiente para derrotar o esqueletão, que facilmente o derrota após isso. Mas apesar dele ter perdido, eles o elogiam dizendo que para a idade dele, ele foi realmente impressionante. E Blood diz que o estilo que ele usou para lutar se assemelha muito ao grande feiticeiro chamado Sábio Errante, Gus, e começam a comentar como eram no passado. E nesse momento, Will percebe que assim como ele suspeitava, os 3 mortos-vivos que o criaram eram extremamente fortes quando humanos. Ao voltar para casa, Will e Blood conversam, e o esqueleto pergunta se ele já percebeu que ele é diferente dos 3. E Will confirma, diz que a diferença é que ele é quente e respira. O esqueletão confirma e diz que de certa forma é isso mesmo, mas tem mais. Porém, infelizmente não poderá contar ainda. Mas afirma que quando ele crescer mais e ficar mais maduro, poderá contar tudo para ele. Will o abraça e agradece por tê-los conhecido, e que para ele, os mortos-vivos são sua preciosa família.
No dia seguinte, Mari deixa com Will a responsabilidade de pegar alguns legumes e vai em direção à cúpula para fazer suas orações que ela faz todos os dias. Will comenta que apesar dela sempre ter feito assim, eles nunca permitiram que ele olhasse lá dentro enquanto ela orava. Mais tarde, Will vê Mari sair da cúpula com um pão, igual àquele que ela falou que era segredo, o lugar de onde eles vêm. Will, ao ver isso, fica muito curioso e imagina que ele olhando lá dentro conseguiria resolver esse mistério. Em outra oportunidade, ele decide ir olhar Mari enquanto ela ora. Ao abrir a porta, ele nota que Mari está em chamas e se assusta. Imediatamente, corre em direção a ela para salvá-la, e ao tocá-la, ele acaba se queimando e acaba ficando bem debilitado. Mas felizmente, nada de grave aconteceu. Gus afirma que ele apenas ficará com algumas cicatrizes. Blood pergunta por que dele ter espiado Mario. Will responde que achou que fazendo isso, poderia encontrar alguma pista do que eles tanto escondem dele. Blood dá uma bronca em Will e fala que a partir de agora ele deve falar com ele e com Mari antes de fazer qualquer coisa. Mas também diz que foi impressionante como ele entrou lá para ajudar ela. Isso exige muita coragem e complementa que as suas cicatrizes serão medalhas da coragem que ele tem. Após isso, Gus explica que os pães que eles comem é presente da Mãe Terra Mater. É como se fosse uma bênção da deusa. Mas pelo fato de Mari ter traído a Mãe Terra ao fazer o pacto com o deus maligno Stagnate, sempre que ela entra em contato com Mater, ela acaba ficando em chamas. Mari diz que não se arrepende, já que assim ela consegue pão para Will todos os dias, e isso já é o suficiente para ela, e se desculpa por nunca ter contado a ele antes. Após isso, Will segue estudando e treinando. Gus continua a ensinar tudo o que ele deve saber sobre o mundo e sobre magia. Um tempo depois, Mari aplica um teste em Will, que consiste em ficar 5 dias em silêncio e em jejum. Will consegue, e Mari o parabeniza, fala que é incrível ele ter conseguido completar o teste já que ele tem apenas 13 anos. Will diz que o motivo é que ele tem orado com ela durante esses últimos 5 anos, desde o incidente que ele queimou seus braços. Em comemoração, Mari diz que preparará o seu jantar preferido, e Gus continua ensinando, porém agora que ele está mais velho, a carga de estudo aumentou consideravelmente. Ele tem que memorizar 3 grandes livros até o dia seguinte. Mas Will não desiste e faz de tudo para acompanhar. Mas as aulas vão ficando cada vez mais intensas, ao mesmo tempo que os treinos de espadas também vão se intensificando. No treino de hoje, Will tem seu primeiro inimigo real, um morto-vivo comum que Blood capturou nas ruínas. Will, com um único golpe, derrota o esqueleto. Blood, ao ver isso, fica impressionado, mas tenta não empolgar o garoto e decide que ele já está pronto para ir para as ruínas da cidade. Ao chegar, Will fica impressionado, já que nunca havia chegado até ali. Eles entram em um tipo de passagem subterrânea que, segundo ele, agora é uma zona perigosa, cheia de mortos-vivos errantes e estúpidos, e explica que esse é o motivo de nunca terem permitido que ele andasse por ali. Após isso, Blood verifica se seu equipamento está completo. Will checa e confirma que sim. Blood, como se fosse normal, fala que ele tem que escapar dali sozinho agora, e joga seu lampião na água. Tudo fica muito escuro, e até que Will usasse magia de luz para iluminar, Blood já tinha dado no pé. Agora é Will e Deus. Seu teste aparentemente é conseguir sobreviver e sair do subterrâneo, enfrentando todos os mortos-vivos que o atacarem. Will fica meio deprimido ao ficar sozinho, mas se decide que ele tem que ir em frente, já que logo ele atingiria a maioridade daquele mundo, que é 15 anos. Em seguida ele encontra um monstro mais forte. O seu nome é Vrascus, um morto-vivo. Eles têm o poder de usar palavras mágicas e Will afirma que é o oponente mais forte que ele já enfrentou. Will avança e ao trocar os primeiros golpes ele nota que será uma luta difícil. E em um certo momento, o monstro começa a conjurar uma magia, mas Will a cancela e pula no bicho, acertando um golpe de espada no crânio do monstro. Porém, não sai como ele esperava. Sua espada acaba sendo quebrada, isso que eu chamo de cabeça dura. Mas por sorte, Will acaba acertando o ponto fraco do bicho, e ele logo se esfarela virando pó, restando apenas sua lança. Lança essa que Will usará daqui em diante, já que sua espada acabou se partindo ao meio. Após andar mais um pouco, Will se depara com uma névoa, e ao olhar para trás, ele avista Gus e vai falar com ele. Porém, a recepção que o fantasma tem não é a mais amigável do mundo. O velho logo invoca um golem que começa a atacar o garoto. Will não entende nada, mas decide lutar e ataca o ponto fraco do golem. Em seguida, Gus joga alguns feitiços de pedra. Will consegue ir se defendendo,
mas chega a hora que ele não tem mais para onde correr, e agora ele tem que contra-atacar o fantasma. Mas antes que ele acerte a lança em Gus, Will para e diz que não consegue atacar quem ele considera o seu avô. Will percebe que ele realmente não tinha intenção de mandá-lo de base, já que não usou nenhuma magia realmente forte. E pergunta a ele o porquê dele tê-lo atacado. O velho então, como se nada tivesse acontecido, pede desculpa e diz que exagerou um pouco para uma aula, e fala que Will deve ter ficado mesmo assustado. Após isso, eles vão embora. E ao chegarem, Mari e Blood ficam impressionados com a lança que ele conseguiu, e falam que ela foi feita por anões, e que ela também tem algumas funcionalidades interessantes, como encurtar e alongar o comprimento do seu cabo, e a sua ponta tem a capacidade de emitir luz mágica. Mais tarde, em sua aula com Gus, o fantasma fala que ele já adquiriu conhecimento mais que o suficiente e que agora é hora dele aprender outra coisa. Ele dá uma missão para o Will. O seu trabalho é voltar ao subsolo e colher o máximo de moedas que ele encontrar. Mais tarde, naquela noite, Will volta e entrega um saco cheio de moedas e pergunta se é o suficiente. Gus confirma e revela o motivo dele ter pedido elas. O motivo por trás disso era eles jogarem jogos de azar apostando as moedas. Eles começam a jogar, e Mari aparece e presencia tudo. Bem brava, pergunta o que diabos eles estão ensinando ao garoto. Ela coloca os três de joelhos e começa a dar um longo e severo sermão neles. Mais tarde, Will está no Salão dos Deuses. Mari chega junto de Blood e fala que logo logo ele passará pelo ritual de maioridade e precisará escolher um dos deuses para ser devoto. Blood e Mari aconselham Will a escolher muito bem o deus que ele seguirá, pois será uma escolha para a vida toda. Um tempo depois, Blood vem falar com Will e diz que muito em breve ele se tornará um adulto e decide beber junto com ele. Eles se divertem e vão para casa completamente bêbados. E Blood tem a brilhante ideia de espiar Mari enquanto ela se troca. Mas enquanto eles estão fazendo isso, Will tropeça e cai dentro do quarto. Ela se aproxima e nota que eles estão com cheiro de bebida, e logo dá um tapão no garoto. No dia seguinte, Will acorda e olha para sua roupa de baixo e percebe que aconteceu um acidente, entre aspas. O moleque safadão acabou se empolgando demais. Ele vai correndo para lavar sua cueca e Blood chega na hora. Ele logo percebe o que aconteceu e cai na gargalhada. Após isso, Will se prepara para sua batalha contra Blood. Ele sabe que o esqueletão não pegará leve e fica um pouco preocupado. Ele vai em direção ao local da batalha e Blood pergunta se ele está pronto. Will confirma e logo eles começam sua batalha. Eles trocam os primeiros ataques e Will não consegue partir para a ofensiva. Blood o pressiona e o ataca rapidamente. Will então decide que terá que usar uma estratégia diferente, já que Blood tem uma espada muito longa. Lá ele, e assim fica difícil dele se aproximar. Will então pensa em algo e resolve colocar em prática. Ele desvia do ataque de Blood e usa seu escudo para o impulsionar em direção ao esqueleto. A princípio dá certo, mas Blood consegue prender a espada de Will entre suas costelas expostas e acaba rendendo Will, que aceita sua derrota. Mari vem falar bem brava com Blood e diz que ele prometeu nunca mais usar esse truque. Ela revela que ele usou essa técnica ainda quando era humano e tinha carne, e que por isso quase foi de comes e bebes. Blood por sua vez retruca, fala que ele já sabia que daria certo e ela poderia curar ele depois. Blood fala que apesar de Will ter perdido, ele foi muito bem, e o truque com o escudo foi muito inteligente. Em seguida, presenteia Will com uma espada demoníaca. Na verdade, ele diz que é a mais poderosa espada demoníaca. Blood explica algumas das habilidades que a espada tem. Uma delas é a recuperação de força vital ao cortar um ser vivo. Blood o aconselha a fazer o possível para não usá-la, já que o poder dela pode subir a cabeça dele. E após isso, eles começam a contar todas as coisas que eles esconderam deles esse tempo todo. Ele conta que há muito tempo, um rei demônio, o mais terrível de todos, tentou dominar todo o continente e que trouxe destruição e desgraça por onde passou. Todos os continentes estavam infestados de generais demônios a mando do Rei dos Demônios, e tudo estava prestes a ser destruído. Explica também que esse é o motivo da cidade próxima a ele estar em ruínas. Em seguida, uma longa batalha entre os deuses virtuosos e os deuses malignos foi travada. Depois de muito tempo, conseguiram conter os demônios e as coisas se acalmaram, pelo menos por enquanto. Blood revela que a espada que ele deu a Will uma vez pertenceu ao tal Rei Demônio. Ele a conseguiu na sua última batalha contra o bichão. Porém, ao contrário do que Will pensava, eles não venceram tal Rei Demônio.
Blood afirma que não teve a mínima chance quando estava frente a frente com o Rei Demônio, e ao ver que não o venceriam, a última alternativa deles era selar o Rei Demônio nas profundezas da Terra. Após eles fazerem isso, o deus maligno Stagnate apareceu, e ficou bem revoltado ao ver que o Rei Demônio foi selado. Mas antes de mandá-los de base, ele fez uma oferta aos três, e pediu para que eles se transformassem em mortos-vivos e lutassem ao lado dele, e fazendo isso, ele livraria a cidade dos demônios. E após isso, eles poderiam cuidar do selo como quisessem. Eles aceitaram a oferta e se transformaram no que hoje já conhecemos. E se tornaram também os guardiões do selo do Rei Demônio. E quando eles pensaram que a humanidade já havia sido extinta, Will apareceu. Alguns demônios o trouxeram para ser uma oferenda ao deus maligno. Mas antes que isso acontecesse, eles o salvaram e decidiram o criar. Falam também que é muito possível que ainda existam humanos. E Will deve partir para tentar encontrá-los. Will, em seus pensamentos, diz que vai ir e vai construir uma família. E logo logo irá voltar. E se possível, até reconstruir aquela cidade em ruínas. Porém, enquanto ele pensava nisso, Mar e Blood começam a se despedir como se nunca mais fossem se ver. E Will não entende e pergunta o porquê daquilo tudo. E logo após isso, o tempo fecha e escurece, e logo o deus maligno Stagnate se revela. Will fica paralisado, sem conseguir fazer nada. Nesse momento, Gus, que estava sumido, aparece. Manda que Will pegue Blood e Mari e fuja dali enquanto ele cuida do tal deus maligno. E assim se encerra o vídeo de hoje. E aí, gostaram do vídeo? Já deixa aquele like sagaz e se inscreva aqui no canal para dar aquela moral que só vocês podem dar. Comente aqui embaixo também se querem continuação desse anime. Deixei aqui no final um vídeo que lista os isekais que estão em lançamento nessa temporada de primavera, que se inicia agora em abril. Confere lá que tem bastante animes interessantes vindo por aí, beleza? Fui!